A paz do Senhor Jesus. Aqui nós vamos dar continuidade no nosso curso básico de teologia, tá? A introdução à teologia. Hoje o nosso tema vai ser fé e fundamentalismo teológico. Assunto muito importante, muito interessante. Como eu venho dizendo nas aulas anteriores, teologia é estudar a palavra, é você mergulhar na palavra, é você procurar profundidade na palavra. E falar de fé é algo muito importante e interessante para nós, né? Porque a fé, o que é a fé? A fé, ela é atitude, ela é decisão. A fé é algo que eu procuro, que eu decido ter. É algo que é uma decisão. Eu posso decidir por ter e praticar a fé, ou eu posso decidir por não praticar a fé. E a fé, ela é o que? É reconhecer a Deus em todas as manifestações do amor e suas exigências para com o seu povo. E nós temos um grande exemplo de fé, Abraão, né, chamado pai da fé. Nós vemos aqui, vamos ler aqui um versículo aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 6, que nos diz assim: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Aqui também em Romanos, capítulo 4, versículo 3, nos diz assim: o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Então, Abraão, ele optou por crer em Deus, ele optou por praticar a sua fé. Quando Deus lhe chama e faz-lhe uma promessa que dele sairia uma grande nação, ele poderia sim ter rejeitado. Abraão poderia sim ter optado por não crer, por não praticar a fé, por não ter fé e praticar a sua fé em Deus. Ele poderia ter optado por isso, mas Abraão, ele decidiu crer. Ele quis crer e ele quis praticar a sua fé, e por isso hoje ele é chamado por nós de o pai da fé, porque ele decidiu crer. E se eu leio a palavra e eu sei o que está escrito nela, mas se eu opto por não crer, eu não vou crer, simplesmente. Porque Deus, ele não nos obriga a termos fé. Fé é algo que você deve praticar, exercer diariamente. Vou dar um exemplo aqui bem prático, para que todos entendam com bastante compreensão. Um músculo, por exemplo. Se você chega na academia e você começa a praticar os exercícios, você é iniciante, você começou agora, está iniciando. Então você não já vai chegar na academia pegando um peso maior, um peso mais pesado, porque você não vai dar conta. Então, para que você chegue àquele nível de levantar aquele peso, digamos aí de 50 quilos, você vai começar pelo peso de 1 quilo. E ali você vai praticando aquilo ali, vai fazendo aquele exercício todos os dias. E você, no decorrer do tempo, das práticas, você vai adquirindo músculo. E aquilo que vai te fazer conseguir levantar um peso de 50 quilos. Porque se você já for de uma vez, você não vai conseguir. Então, o que você vai fazer? Você vai exercitando os seus músculos. Você vai se exercitando para que você chegue àquele nível. E a fé, ela não é de uma vez. A fé,
é algo que você vai exercitando, que você vai exercitando ali diariamente. E conforme você exercita a sua fé vai aumentando. Mas se na academia você para de exercitar, você deixa de ir à academia e você para de exercitar, o seu corpo vai voltar exatamente como era. Os músculos, vai voltar aquela fragilidade como antes. Então a fé, se você deixa de exercitar a fé, você vai voltar à vida espiritual de antes, enfraquecida, sem vida, sem vigor, porque você deixou de praticar a fé. Como que nós podemos praticar a fé diariamente? Nós temos a Bíblia, o qual nós podemos estar praticando a leitura dela todos os dias, diariamente. E eu não falo só de não que não ajude, né? Mas só de uma leitura diária, de ler aquele versículo e pronto. Eu falo de algo profundo, de você se aprofundar na palavra, de você se aprofundar nos estudos. Porque se hoje você inicia com um versículo e amanhã você já não lê mais só um versículo, você lê 2. E aí de repente você não quer mais só 2 versículos porque é pouco, aí você vai lendo o capítulo todo. Aí um capítulo já não é suficiente, você vai ler um livro todo. E aquele livro, ele te traz desejo por ler outros livros da Bíblia, porque a Bíblia, como nós sabemos, ela é um conjunto de 66 livros. Então você lê aquele livro e aí ele vai te trazendo um desejo de ler outro livro. Você vai ler outro livro. Então o que você vai fazendo? Você vai exercitando. Você vai exercitando a leitura diariamente e você vai exercitando a sua fé. E a sua fé, por você ler mais e mais, a sua fé vai aumentar e vai aumentar. Porque você está exercitando a sua fé. E você nunca vai conseguir ler a Bíblia, eu creio que não. Pelo menos eu não consigo ler a Bíblia sem primeiro fazer a minha oração. Eu não consigo pegar as Sagradas Escrituras e começar a ler sem primeiramente pedir o auxílio do Espírito Santo. Então, quando eu faço isso, estou exercitando a minha fé. Abraão, ele creu e ele exercitou a sua fé e ele pôs em prática a sua fé, a ponto de que Deus pediu o seu próprio filho em sacrifício, mesmo sabendo que ele não iria aceitar aquele sacrifício, porque Deus, ele não aceita sacrifício humano, não dessa maneira. O sacrifício que Deus aceita de nós é outro tipo de sacrifício, por exemplo, nos renunciar, fazer o quebrantamento dos nossos desejos, da nossa carne. É jejum, é oração, é sacrificar um pouco do nosso tempo e fazermos a nossa leitura diária. Eu não estou falando só de um devocional, tá bom? O devocional ajuda, sim, ele é muito bom. Mas eu estou falando de algo mais profundo para você que é estudante de teologia. Eu falo de algo mais profundo, se aprofundar na leitura bíblica. Então, mesmo Deus sabendo que Abraão, que ele não receberia o sacrifício, né, de Isaac, o sangue de Isaac, mas Deus prova ali a fé de Abraão. Peraí, Deus prova a fé de Abraão, mas ele não já tinha fé? Deus não já conhecia o coração dele? Sim. E ele prova ali a fé de Abraão. E Abraão, se ele fosse uma pessoa que não colocasse a sua fé em prática todos os dias, não exercitasse todos os dias sua fé, ele muito provavelmente ele não conseguiria ter feito isso. E foi apenas para provar a sua fé, para ver ao nível que estava a sua fé, como que está o nível da sua fé hoje. Se Deus te pedisse algo agora em sacrifício, qual seria a tua reação? Então isso nos leva a refletirmos. E
termos o desejo de pôr em prática a nossa fé, porque quando nós praticamos a nossa fé, nós nos aproximamos de Deus e nós conseguimos fazer aquele quebrantamento de carne, auxiliados pelo Espírito Santo, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Por nós mesmos nós dormimos até tarde, por nós mesmos nós dormimos a noite inteira, e principalmente no friozinho. Por nós mesmos nós não jejuamos, nós não consagramos. Isso nós fazemos porque nós temos o auxílio do Espírito Santo para nos dar força e nos encorajar a fazer isso. E mesmo naqueles momentos que parece que nós estamos sozinhos, que tem uns momentos que parece que a gente está lutando sozinho, mas é o Espírito Santo nos encorajando. É o Espírito Santo nos levando aos nossos limites, a superar os nossos limites, como uma mãe que ela está ali ao lado do seu filho o tempo todo, quando ele está andando, mas tem um momento, a mãe ou o pai, ele simplesmente solta aquela criança e ela nem percebe que ela está andando sozinha. E ali ela vai aprendendo a andar. Às vezes o Espírito Santo faz isso conosco. Parece que a gente está andando sozinho, mas ele está ali ao nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando. Se for para nós cairmos, ele nos segura. E se nós chegarmos a cair, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, ele nos levanta, mas ele não nos deixa só. Mas é necessário que nós venhamos praticar a nossa fé. É necessário que nós venhamos ter essa atitude de termos a fé, porque a fé, ela é uma atitude, tá bom? A fé é um dom de Deus, a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo, segundo o dicionário de teologia, tá bom? Através da qual o crente é levado a exercer a fé de maneira extraordinária. E você pode também abrir aí a sua Bíblia em 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e capítulo 13, versículo 2, que vai reforçar isso também, visando a expansão do reino de Deus. O reino de Deus, ele precisa ser expandido. O evangelho, ele precisa ser expandido, ele precisa ser anunciado a toda criatura. Não é algo que nós vamos nos limitar e guardar só para nós, mas nós precisamos expandir. É importante entendermos o que é fé para falarmos sobre fundamentalismo teológico. Não há como nós falarmos sobre fundamentalismo teológico sem termos fé. Não há como nós falarmos de teologia sem ter fé. Não há como nós pregarmos a palavra de Deus sem termos fé. Tudo está em torno da fé. A palavra de Deus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então é importante, se nós não temos fé, ou se a nossa fé está fraquinha, está pouquinha, nós podemos orar e pedir ao Espírito Santo que ele venha aumentar a nossa fé, que ele venha nos levar a um nível profundo de fé, que ele venha nos levar a um nível profundo de conhecimento da palavra para que a nossa fé venha a ser aumentada. E eu vou te dizer, a sua fé só vai ser aumentada a partir do momento que você começar a praticar ela na leitura diária e no jejum, na oração, na comunhão com Deus. Não há como ter fé sem comunhão. Ou ela vai ser uma fé rasa, uma fé supérflua. E isso basta para você? Ou você quer viver um nível profundo de fé? Ou você quer viver um nível profundo no Espírito Santo? Ou você quer viver algo sobrenatural, ter experiências profundas com o Espírito Santo? Você só pode ter essas experiências profundas com o Espírito Santo se você mergulhar nele. E como nós podemos mergulhar nele? Através da palavra. Através da palavra que liberta, que salva, que restaura, que tira tudo que é impuro, que nos lava e limpa a nossa alma. E é através dessa palavra que nós vamos viver níveis profundos
com Deus, com o Espírito Santo. E nós precisamos disso para nós termos a nossa fé aumentada diante de Deus. O fundamentalismo deu início com um grupo cristão que não se conformaram com o liberalismo teológico, se posicionaram contra essas transformações que estavam dando às interpretações da Bíblia. Os movimentos que estavam surgindo estavam causando confusão no meio das pessoas. Criaram então uma série de artigos em uma obra intitulada Os Fundamentais, um testemunho em favor da verdade. Isso aqui a gente vai ver muito profundo mais na frente, nas nossas aulas que nós ainda vamos ter, sobre esse liberalismo teológico que estava fazendo uma confusão aí no meio cristão, no meio teológico, estava fazendo uma confusão aí, distorcendo a Bíblia, distorcendo a palavra de Deus. Então, surgiu esse grupo dos fundamentais, que eles olharam assim e disseram, não, peraí, a gente tem que trazer de volta o verdadeiro evangelho. A gente tem que trazer de volta a essência, ela tem que voltar. O verdadeiro evangelho. A gente vai ver isso com mais profundidade mais na frente, tá bom? Então, eles criam ali uma obra que se intitula Os Fundamentais, um testemunho em favor da verdade, porque a verdade, ela precisa ser dita, não a minha verdade, não aquilo que eu acho da verdade, mas a verdadeira verdade, que é as Escrituras Sagradas, que é o próprio Cristo revelado a nós. Essa verdade que precisa prevalecer na minha e na sua vida, e muitos têm tentado distorcer, muitos têm distorcido essa palavra, mas quando nós mergulhamos dentro da verdadeira palavra, o Espírito Santo abre os nossos olhos para aquilo que é verdadeiro. A partir daí, o objetivo desse grupo era criar uma literatura que pudesse alcançar gerações futuras, ou seja, eles não estavam pensando só naquela geração presente, somente neles, mas eles estavam pensando nas gerações futuras, estavam pensando em nós, na nossa próxima geração também, que é para nós termos essa consciência de trazermos de volta o verdadeiro evangelho, seguirmos com os nossos princípios bíblicos, que hoje o mundo tem tentado distorcer de tantas as formas, tem tentado distorcer de todas as formas a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Tem se falado até em reescrever a Bíblia, em tirar algumas partes, alguns versículos. Igreja, você que é propagador do evangelho, você que é propagador da verdade santa, das escrituras sagradas, não se conforme com o que o mundo tem dito, não se conforme com o que o mundo nos tem apresentado, porque eles têm distorcido, eles têm trabalhado na mente das nossas crianças, dos nossos jovens e até dos nossos velhos também, eles têm trabalhado para distorcer esse evangelho. Eles têm de qualquer maneira tentado destruir a verdadeira família, têm tentado destruir a nossa essência, têm tentado destruir e distorcer o que há o verdadeiro evangelho. Mas esse grupo aqui, eles lá há anos atrás, eles já se preocuparam com isso, em as futuras gerações anunciarem um verdadeiro evangelho. Nós temos os nossos antepassados que eles morreram por isso. Eles se entregaram por isso. O próprio Cristo é o nosso maior exemplo, que ele se entregou por essa verdade, por esse verdadeiro evangelho, por esse evangelho puro. Nós não temos o direito de distorcer ou dar ênfase, apoio para alguém que quer distorcer esse evangelho. A gente não pode fazer isso, nós não temos esse direito. O nosso direito é estudar a Bíblia Sagrada como ela é e propagar o evangelho como ele é. O objetivo
era defender o evangelho, né? As escrituras sagradas. A partir daí, todos que concordavam com esse pensamento passaram a ser conhecidos como os fundamentalistas. Todo esse grupo, todos que adotaram, né, essas práticas de anunciar o verdadeiro evangelho, todos que apoiaram esse grupo de anunciar o verdadeiro evangelho, de falar da verdadeira palavra de Deus como ela é, sem distorção, eles foram conhecidos e chamados como os fundamentalistas. Fundamentalismo teológico não é o mesmo que o fundamentalismo extremistas, tá bom? Antes desse fundamentalismo teológico acontecer, antes desse movimento acontecer, havia-se o fundamentalismo extremista. E esse fundamentalismo teológico não é o mesmo fundamentalismo extremista, tá bom? Se você quiser entender um pouco mais, você pode fazer essas pesquisas na internet, pesquisar mais sobre o fundamentalismo teológico e o fundamentalismo extremista para você entender com melhor compreensão isso aí, tá bom? Grupo que surgiu antes do fundamentalismo teológico, né? Esse grupo extremista. Foi exatamente por causa desse grupo, veja bem, que surgiu o segundo grupo, que foi para mostrar àquela geração, às gerações futuras, as verdades das Escrituras. Foi por causa desse fundamentalismo extremista que surgiu esse fundamentalismo teológico, tá bom? Porque eles estavam distorcendo a palavra, tá bom? Esses cristãos tinham em mente manter a pureza das verdades bíblicas. Esses fundamentalistas levantaram a bandeira em defesa do evangelho. Gente, isso aqui é lindo, porque eles levantaram a bandeira do evangelho em todo o mundo, não só na nação deles, não só ali onde eles estavam, mas foi em todo o mundo, porque eles pensaram: é importante que todos saibam, é importante que todos tenham esse conhecimento. Então ali eles levantam a bandeira do evangelho no mundo inteiro. Foi algo que se propagou em todo o mundo, tá bom? Eles não negociavam o evangelho, coisa que nós devemos fazer hoje. O evangelho, igreja, não é negociável. Não é negociável, é a verdade pura e santa. E tem muitas pessoas que se ofendem, infelizmente, quando nós falamos da verdadeira palavra. Quando as pessoas são confrontadas com a verdadeira palavra, com o verdadeiro evangelho, elas se ofendem. Mas nós não podemos negociar esse evangelho, nós não podemos ser negociáveis. O evangelho é o evangelho de Cristo e pronto, acabou, não tem negócio, não tem como distorcer. O próprio Cristo disse: ai de quem distorcer as minhas palavras, ai de quem tirar um tio ou uma vírgula dessa palavra, ai de quem distorcer. Nós vamos pagar um alto preço, igreja. Você que tem negociado o evangelho, você que tem se acovardado em falar a verdade santa e pura, porque você tem medo do que vão pensar, do que vão dizer, nós vamos pagar um alto preço. Nós vamos um dia estar diante de Cristo e nós vamos prestar conta dos nossos atos. Nós vamos prestar conta. Se nós omitirmos essa palavra, nós vamos prestar conta um dia para Deus. É melhor nós sermos fiéis aqui na terra, porque Jesus, ele disse o seguinte, que nós seríamos odiados por causa dele. Nós seríamos caçados por causa dele. Nós seríamos perseguidos por causa dele. Tá vendo que em nenhum momento Jesus disse assim: vai ser bom, vai ser fácil, vai ser moleza, vai ser belezinha. Não, vocês vão ser recebidos em todos os lugares, vocês vão ser amados, vocês vão ser queridos por causa do meu evangelho. Não. Não. Em momento nenhum Jesus disse isso. O tempo todo Jesus disse: vocês vão ser mortos por causa do evangelho. Vocês vão ser procurados. Vocês vão ser perseguidos.
Vocês vão ser odiados. Não é algo que ele disse pra gente, não vai ser só amor, paz e alegria, não. Vale a pena nós sermos fiéis aqui e recebermos a nossa coroa lá. Independente se alguém vai acreditar ou não. Independente se alguém vai te aplaudir ou não. O nome que tem que ser aplaudido é o de Cristo. O nome que tem que ser anunciado é o de Cristo, não é o nosso. Não importa se nós estamos no anonimato. O nome que tem que ser propagado é o dele. O nome que tem que ser famoso é o dele. O nome que tem que ser soprado é o nome de Jesus Cristo. Tá bom? Eles preferiam o quê? Agradar a Deus, esses fundamentalistas. Eles preferiam agradar a Deus do que agradar ao próprio homem. Todo fundamentalista é um conservador dos princípios bíblicos e valores bíblicos. É um protesto contra o liberalismo. Aí eu te pergunto, quem você tem sido hoje? Quem você tem sido hoje? O verdadeiro fundamentalismo teológico está ligado ao conservadorismo, que não é negociado. Os nossos valores cristãos, eles nunca podem ser negociáveis. Nunca. Não permitindo que ideias liberais deturpem o que aprendemos nas Sagradas Escrituras, que é imutável e absoluta. Isso diz para nós o quê? Que a palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda, ela não é negociável. A palavra de Deus, ela é pura, verdadeira e santa. E nós não temos o direito de distorcê-la. Nós não temos o direito de deixar que o liberalismo entre nas nossas igrejas, nas nossas casas. Nós não podemos permitir que alguém venha distorcer essa palavra. É por isso a importância de nós estudarmos a teologia, é por isso a importância de nós nos aprofundarmos na palavra, para que quando alguém vir com essas distorções para nós, nós termos bases bíblicas para debatermos aquele assunto, para que nós não venhamos ser confundidos com falsos ensinamentos. A obra escrita, os fundamentais, é um testemunho em favor da verdade que foi escrito e distribuído para preservar e conservar os ensinamentos bíblicos e impedir que as ideias liberais avançassem. Você lembra que na aula passada eu falei, algumas aulas passadas, não sei se, aulas anteriores, que eu falei que o teólogo, ele é importante que ele escreva aquilo que ele aprendeu. Se você não quiser publicar um livro, tudo bem, eu respeito a sua opinião, eu respeito isso. Mas se você puder publicar algo sobre a verdade e ajudar a propagar esse evangelho, publique. Você pode fazer um vídeo de 1 minuto. Você pode, se você não quer fazer um vídeo, você pode escrever um pequeno texto e publicar nas suas redes sociais. Tem tantos blogs, né, que as pessoas propagam tantas coisas lá, coisas boas, coisas ruins, mas seja um propagador do evangelho, propague coisas boas sobre o verdadeiro evangelho. Você pode estar publicando uma frase, você pode publicar até todos os dias uma única frase que você quiser sobre o verdadeiro evangelho, sobre a cruz de Cristo, sobre o que ele fez por nós, sobre o quanto é importante que nós venhamos praticar a nossa fé em Cristo e o quanto que é importante que nós venhamos pôr em prática a nossa fé e propagarmos esse evangelho, porque é importante
que as pessoas, que a nossa geração veja isso. É importante que a nossa geração sinta isso para que eles possam prosseguir com esse evangelho. Porque se nós nos calarmos hoje, se nós nos acovardarmos hoje, quem vai propagar esse evangelho? O que os nossos filhos vão dizer de nós? O que os nossos netos vão dizer de nós? O que a nossa próxima geração vai dizer de nós? Vão nos chamar de covardes? Vão nos dizer, não, eles se calaram, eles tiveram medo? Não. Para o evangelho chegar até hoje para nós, teve pessoas lá atrás que entregaram as suas vidas, que foram esfolados, que foram decapitados. Teve pessoas que foram amarradas em animais e arrastados nas ruas e foram mortos para que o evangelho chegasse a nós hoje. E nós estamos diante de uma geração que tem medo de chegar na esquina e pregar o evangelho. Nós estamos diante de uma geração o qual aos poucos a nossa boca tem sido calada, sendo proibido de citar até alguns versículos da Bíblia em rede social. Tem alguns lugares no Brasil o qual já é proibido o culto passar de tal horário. Há-se uma limitação. Nós temos lugares aqui no Brasil qual o evangelho não pode ser falado dentro de um ônibus. Nós estamos começando a ser limitados. Nós estamos diante de uma geração que muitos têm se calado e muitos que querem propagar o evangelho estão conseguindo calar suas bocas. Mas eu quero dizer para você que vale a pena ser fiel. Eu quero dizer para você que vale a pena a gente prosseguir. Vale a pena. Porque a nossa vida ela não se limita aqui. A Bíblia ela vai dizer que se nós pensarmos nessa vida somente aqui, nós somos os mais miseráveis de todos. É importante nós lembrarmos todos os dias que a nossa vida ela não se limita aqui. Tem algo maior nos esperando. E é por esse algo maior que nós lutamos dia após dia. Amém? Na prática, o fundamentalista, ele só aconselha alguém com base nos textos bíblicos, sem ler nem citar outro pensamento filosófico ou psicológico. Ele é totalmente radical, sem usar de violência ou desrespeito, tá bom? Ser fundamentalista é ser conservador, zeloso da palavra de Deus e estar firme nos ensinamentos e nas doutrinas dos apóstolos, levando consigo a verdadeira bandeira do evangelho puro e santo. O fundamentalista, ele tem algo que não é lá tão bom. O fundamentalista, ele é extremamente radical, tá bom? Ele é extremamente radical. Ele não cita jamais pensamento de nenhum filósofo, ele não cita pensamentos filosóficos de maneira alguma, e nem teológico, psicológico, nada que não esteja dentro da Bíblia, tá bom? É um ponto assim que ele é extremamente radical, é a Bíblia e pronto, acabou. Geralmente tem muitos deles que falam assim: de maneira nenhuma eu vou estudar teologia porque isso é coisa de Satanás, isso é coisa do demônio, não é de Deus, eu tenho só a Bíblia como base, pronto, acabou, só leio a Bíblia. Muitos, eles leem somente a Bíblia, eles não leem nenhum outro livro a mais. Só que o que eu falo para você aqui,
Nós devemos ser conservadores? Sim, nós devemos ser conservadores, propagar o verdadeiro evangelho e ter somente a Bíblia como base, tá bom? Ela é a nossa única fonte de fé, a nossa única, a nossa única fonte de regra e fé, é a nossa única fonte, é a Bíblia Sagrada. Então, assim, nós devemos ter a Bíblia como nosso fundamento, sem dúvida. Mas isso não impede de que nós venhamos ler um pensamento de alguém, um pensamento teológico o qual esteja firmado dentro dessa palavra, tá bom? Nós não podemos demonizar isso, tá? Como muitos fazem, muitos que são fundamentalistas, desses bem conservadores radicais mesmo, eles não leem nada além da Bíblia. Eu já não digo para você se limitar somente aí, tá bom? Leia outros livros, tenha em mãos. Você é um estudante de teologia, tá bom? Então você pode ter em mãos dicionários, livros de teologia sistemática, bíblias de estudo, tá bom? Que sejam confiáveis, sempre comparando se realmente aquilo está dentro do contexto bíblico mesmo, porque tem muitas bíblias com estudo que o estudo não provém, entendeu? Que não convém nos adotar aquilo ali, tá bom? Então a gente tem que peneirar o que é e o que não é, tá bom? Mas tenha sempre em mãos materiais de estudo, amém?